Olá, estamos aqui com a dissertação de mestrado, que foi realizada na Universidade de Lisboa, no Instituto de Educação. O título é Tarefa de Investigação sobre o tema Energia, um estudo com alunos de décimo ano. O trabalho foi realizado pela professora Ana Margarida Rua Felipe Martins e a dissertação foi orientada pela professora doutora Mônica Batista. Foi realizada no ano 2014, ou seja, há 8 anos atrás, tá? Então, vamos procurar o capítulo que nós vamos ler. Então, nós temos aqui o resumo do trabalho, a tradução. Aqui no índice geral, nós temos o capítulo 5, resultados, né? E, obviamente, a discussão. Então, nós temos 3 partes. Esse capítulo é dividido em 3 partes, né? Dificuldades que os alunos sentem quando realizam tarefas de investigação, aprendizagem realizada pelos alunos com as tarefas de investigação e avaliação efetuada pelos alunos. Então, vamos aqui para a página 45, certo? Então, aqui na página 45 está escrito. A professora escreve, né? A professora Ana Margarida. No presente capítulo, apresentam-se os resultados e procura-se dar resposta às questões de investigação. Primeiramente, identificam-se as dificuldades sentidas pelos alunos quando usam tarefas de investigação. Seguem-se as aprendizagens realizadas pelos alunos ao longo da implementação das tarefas de investigação. E, por último, apresenta-se a avaliação que os alunos fazem do uso das tarefas de investigação. Então, vamos ver o primeiro item. Dificuldades que os alunos sentem quando realizam tarefas de investigação. As dificuldades evidenciadas pelos alunos quando da realização das tarefas de investigação foram identificadas através da análise dos dados recolhidos, através de entrevistas em grupo focado, dos registros áudio e vídeo das aulas, dos documentos escritos e das notas de campo da professora. As dificuldades foram organizadas em 3 categorias: competências conceituais, competências processuais e competências de comunicação. Vejamos então as dificuldades sentidas no que diz respeito às competências conceituais. As competências conceituais foram divididas em várias subcategorias: mobilizar conceitos científicos, realizar cálculos, planear uma experiência, interpretar resultados, discutir os limites de validade dos resultados obtidos e formular hipótese. Vamos ver a primeira subcategoria. Mobilizar conceitos científicos. A primeira subcategoria. Ao longo da implementação das tarefas, os alunos foram mobilizando conceitos científicos a partir de conhecimentos adquiridos em anos anteriores e a partir da pesquisa efetuada durante as tarefas. Em todas as tarefas, os alunos tinham que pesquisar a informação em várias fontes para poder responder a questão inicial ou a parte denominada vai mais além. Os alunos referiram e revelaram a existência de dificuldades na mobilização de conceitos científicos. Na tarefa 1, os alunos tivessem que descobrir o porquê da Terra, ou talvez tivessem, na tarefa 1, os alunos tiveram, talvez, que descobrir o porquê da Terra manter a sua temperatura constante. Realizar uma pesquisa e, posteriormente, com a informação recolhida, completar a banda desenhada que acompanhava a tarefa. Assim, os alunos tiveram que relacionar alguns conceitos como absorção, reflexão e emissão de radiação, que chegarem à resposta, para chegarem à resposta da questão. Os alunos apresentaram dificuldades na aquisição de conhecimento científico,
através das informações que iam recolhendo. O seguinte exemplo evidencia dificuldade em relacionar os fenômenos de emissão e absorção de energia com o fato do planeta Terra manter a sua temperatura média praticamente constante. Então vamos lá, B5 representa o código de identificação de um estudante, pois a Terra não absorve totalmente as radiações emitidas pelo Sol, daí a Terra não aquecer tanto. Aluno B2, porque a Terra é um corpo que absorve e emite energia. Aluno B1, está bem. Registro vídeo, tarefa 1, grupo B. Do exemplo apresentado, denota-se a dificuldade deste grupo de alunos em perceber que, embora a Terra emita e absorva energia, para que a temperatura se mantenha constante, as quantidades de energia envolvidas em ambos os processos têm de ser iguais. Os alunos também apresentaram dificuldade em distinguir os conceitos de energia e de radiação. B2, porque todos os corpos emitem energia, mas aqui fala em radiação. Radiação e energia vai dar o mesmo. Registro vídeo, tarefa 1, grupo B. No exemplo anterior, o aluno B2 não faz distinção entre radiação e energia, né? Não tem a noção de que a energia se pode transferir como trabalho, como calor ou como radiação. E que, no caso desta tarefa, a transferência de energia é feita por radiação, daí a importância da sua referência. Ainda relacionado com os fenômenos emissão e absorção de energia, os alunos apresentaram dificuldade em relacioná-los com a reflexão, como se pode ver no seguinte exemplo. D5. A temperatura da Terra não aumenta constantemente devido à atmosfera terrestre. D7. Refletir parte da radiação. D5. Devido ao efeito do albedo. Registro vídeo, tarefa 1, grupo D. Os alunos relacionaram o fato da temperatura da Terra não aumentar constantemente à reflexão da radiação na atmosfera, albedo, e não ao fato do planeta emitir e absorver a mesma quantidade de radiação. Para além disto, ainda consideram o albedo um efeito. Os alunos demonstraram ter dificuldade em compreender a constituição da luz solar, estrelas. Essa dificuldade pode ser verificada no seguinte exemplo. Supõe que as estrelas emitem luz, radiação na região do visível. Registro vídeo, tarefa 1, grupo B. Neste caso, o aluno associa a luz emitida pelas estrelas apenas ao espectro da região do visível. Logo, não relacionam a luz ao espectro eletromagnético, que está constituído por radiação com características diferentes da radiação visível. Na tarefa 2, os alunos, para responderem à questão, tinham que chegar às expressões das leis de Stefan Boltzmann e de Wien e calcular a temperatura do Sol. Inicialmente, pedia-se aos alunos a análise das leis de Stefan Boltzmann e de Wien, mas verificaram-se dificuldades em proceder algumas das grandezas físicas necessárias, como se pode verificar neste exemplo. Então, aluno B7, quer dizer que se souberes a energia irradiada, sabes a temperatura? E como é que sabes a temperatura? B7, e como é que ele calculou o fluxo solar? O fluxo solar, como é que ele soube isso?
B5. Através da quantidade de energia absorvida pela atmosfera. E depois ele fez outras contas. E tu percebes as contas? B4. Então sabe-se a temperatura através do espectro eletromagnético. Não, B5. Não. B7 não, sim. É o que diz a lei de Wien. Registro vídeo, tarefa 2, grupo B. Do exemplo anterior, pode-se perceber que os alunos tiveram dificuldade em perceber como é que as grandezas necessárias para a resolução do problema, através da lei de Stefan Boltzmann, foram determinadas. Para além disso, a aluna B4, ao referir que a temperatura é obtida através do espectro eletromagnético, não fez a relação com o comprimento de onda máximo da radiação emitida. Outra dificuldade que se pode encontrar nesta tarefa é a confusão entre os conceitos de potência e de energia, como se pode observar no seguinte exemplo. D5. A radiação emitida pelos corpos depende do intervalo de tempo a que está a emitir radiação e a que está a emitir radiação. Registro áudio, tarefa 2, grupo D. No exemplo apresentado, o aluno confunde os conceitos de potência emitida com energia emitida, radiação, uma vez que considera ambas como radiação, ou seja, considera a potência emitida e a energia emitida como grandezas visuais. Nas tarefas 3 e 4, os alunos, para responderem à questão, problema, tinham que planificar e executar uma experiência. No entanto, os alunos também tinham que mobilizar conhecimentos científicos para conseguirem terminar as tarefas com sucesso. No entanto, relendo aqui, os alunos também tinham que mobilizar conhecimentos científicos para conseguir terminar as tarefas com sucesso. Nestas duas tarefas, os alunos não puderam utilizar os manuais, uma vez que estas tinham os protocolos das experiências. Esses tinham os protocolos das experiências. Pelo que a pesquisa foi efetuada apenas com recursos a sítios da internet. Na tarefa 3, os alunos teriam que saber o porquê dos fatos dos astronautas serem de cor branca, teriam que saber relacionar os conceitos de emissão e absorção de energia e relacioná-los com os poderes de absorção de radiação com a natureza das superfícies. Nesta tarefa, nenhum dos alunos refere dificuldade na aquisição de conhecimento científico, uma vez que apenas se focaram na parte experimental. No entanto, nos registros áudio e vídeo, podemos encontrar algumas dificuldades relacionadas com este tópico, como se pode verificar no seguinte excerto. B1. Eu acho que é porque o branco absorve todas as radiações. B5. O branco absorve toda a radiação. Registro áudio, tarefa 3, grupo B. Neste exemplo, os alunos consideram que a cor branca tem capacidade de absorver todas as radiações, o que denota confusão entre as propriedades da cor preta e da cor branca. Na tarefa 4, os alunos apresentaram bastantes dificuldades na aquisição de conhecimento científico, uma vez que tinham que relacionar a energia que era transferida entre dois sistemas a temperaturas diferentes. Nos registros áudio e vídeo, também se verificaram algumas dificuldades na mobilização de conhecimentos relacionados com esta tarefa. B1. Isto é da concentração mássica? Isto é a capacidade térmica mássica? Isso é B2. É aquilo que a gente pôs na atividade
Quanto maior é a capacidade térmica máxima, mais tempo demora a perder a energia. B1. Pois eu não percebo muito disto, mas vá lá. Vamos lá. Registro vídeo, tarefa 4, grupo B. Pela transcrição anterior, percebe-se que os alunos apresentam confusão entre os conceitos de concentração máxima e de capacidade térmica máxima. Também consideram que quanto maior a capacidade térmica máxima, mais tempo demora a perder energia. O que também mostra que os alunos não perceberam o conceito, uma vez que, para fazer essa afirmação, tem que partir do pressuposto que as substâncias estão a receber a mesma taxa de energia. Outra dificuldade sentida nesta tarefa foi a referida nas seguintes reflexões dos alunos. Vamos ler o que a aluna escreveu, tentar entender. Senti muita dificuldade, mas conta em nenhuma das partes da realização da experiência, visto que foi difícil descobrir que cálculos fazer. Sem aproximações no momento de passar a informação para, dá para entender direito, fórmulas, né? Senti dificuldade no momento de passar a informação para fórmulas. Pela dificuldade em relacionar os conceitos de energia transferida e energia recebida com as fórmulas matemáticas, os alunos inicialmente não conseguiam equacionar o problema de modo a poderem efetuar os cálculos necessários. Na tarefa 5, os alunos tinham que participar de um roleplay, no qual assumiriam o papel de um personagem que iria participar num congresso sobre aquecimento global. Nesta, os alunos teriam que pesquisar sobre o tema e, segundo a perspectiva do personagem, defender um ponto de vista. A pesquisa dessa tarefa foi a que mais demorou, já que os alunos tinham que preparar uma apresentação para o congresso, arranjar questões para os outros grupos e preparar-se para possíveis questões efetuadas pelos outros grupos. Nessa tarefa 5, os alunos também evidenciaram dificuldades na aquisição de conhecimento científico. Não propriamente em perceber em que consiste o efeito de estufa, mas em associar o fenômeno do aquecimento global a causas relacionadas a fatores naturais. O seguinte exemplo evidencia esse fato. Como o nosso grupo tinha que defender as causas antropogênicas, e toda a nossa vida escolar vimos que o aquecimento global é causado pelo homem, foi um pouco complicado arranjar argumentos que defendessem as causas antropogênicas. No excerto anterior, o aluno relata o fato de que até a data apenas relacionar o fenômeno do aquecimento global com fatores antropogênicos e que, precisamente, surgem dificuldades em arranjar argumentos que defendessem os fatores naturais como causa desse fenômeno. É de referir que o aluno que escreveu este exemplo pertencia a um grupo que teria que defender as causas naturais como principais responsáveis do aquecimento global, uma vez que assumiam a posição de um diretor de uma fábrica, ou seja, quando o aluno refere à defesa das causas antropogênicas, refere-se à defesa da não influência das atividades do homem no fenômeno do aquecimento global. O próximo excerto corrobora essa dificuldade. Aluno D1. Estamos habituados ou a dar a nossa opinião
ou a fazer trabalhos ou apresentações orais, mas não interpretando outras pessoas, não tomando o ponto de vista que elas teriam. Professor, porque se fosse o teu ponto de vista, se calhar todos teriam o mesmo ponto de vista, inicialmente. Inicialmente, sim. Os antropogênicos, sim. Entrevista, grupo D. O excerto anterior corrobora a ideia de que os alunos não estão habituados a efetuar roleplay e de que todos associavam as causas do aquecimento global à atividade humana. Vejamos agora a subcategoria realizar cálculos. Outra dificuldade, muitas vezes indicada pelos alunos, estava relacionada com os cálculos matemáticos que tiveram que efetuar nas tarefas 2 e 4. Como se pode verificar no seguinte exemplo, retirado da reflexão efetuada por um dos alunos no final da tarefa T2. Vamos ver o que ele escreve. As dificuldades que senti foi sobretudo nos cálculos, visto que necessitava-se mais que uma fórmula e tinha de ter cuidado nas trocas dos valores não deu para entender aqui, não sei. O excerto anterior refere-se principalmente às dificuldades sentidas na realização dos cálculos, bem como na substituição dos valores das grandezas nas fórmulas. O seguinte excerto confirma as dificuldades sentidas pelos alunos na realização de cálculos. D1. Isto é porque D2 é do I, emissividade. D6, isso não vai fazer nenhuma diferença. Na mesma, D2, sim, mas tens que pôr na fórmula. D6 a multiplicar por 4π. Registro áudio, tarefa 2, grupo D. Neste excerto, os alunos, ao substituir os valores na expressão matemática, colocam todos os valores que estão na mesma, independentemente de não fazer qualquer alteração no cálculo. Este fato é corroborado com a resposta dada por uma das alunas à questão. Que dificuldades sentiste na realização da tarefa? As únicas dificuldades que senti foram nos cálculos, uma vez que envolvia mais que uma fórmula e tinha que ter cuidado na substituição dos valores nas mesmas. Outra dificuldade relacionada com o cálculo está exemplificada na seguinte transcrição. Então, vamos ver agora outra subcategoria, não é isso? D6. Não te enganes com os sinais de multiplicação. D1. Menos t ao quadrado é igual a 1. Está correto? Está. Então, se tu mudaste para o outro lado, tu estás a multiplicar, não estás a somar. Está a multiplicar. Vamos ver aqui. Outra dificuldade relacionada com cálculo está exemplificada na seguinte transcrição. D6. Não te enganes com o sinal de multiplicação. D1 menos t ao quadrado é igual a... Está correto? Está. Então, se tu mudaste para o outro lado, tu estás a multiplicar, não estás a somar, estás a multiplicar. Diz-me o valor que vai dar desta conta toda. Este é igual a este a dividir por isto. Ok. T elevado a 4 é igual a isso. A dividir por isto. Deu 2,99 vezes 10 a 11. Fiz primeiro este ao quadrado.
e depois dividisse por isto, ainda não dividi. Agora fica a dividir por 3. Deixa lá ver. D1. Não, este está a devir por este. D2. Ok, então espera. Registro áudio, tarefa 2, grupo D. Neste caso, a dificuldade prende-se com a alteração de uma expressão matemática para colocar em ordem a grandeza que pretende calcular, neste caso, todas as grandezas feitas a multiplicar e os alunos, ao mudar a grandeza de membro, resolvem a equação como se de uma soma se tratasse. Essa dificuldade é revelada em praticamente todos os textos, em todos os grupos. Neste exemplo, também podemos verificar uma das estratégias usadas pelos alunos para realizar os cálculos. Foi a planilha de ideias. Desde o diálogo, constata-se que os alunos deste grupo iam avançando com os cálculos juntamente, de forma a chegar ao resultado final. Na tarefa 4, também foram registradas dificuldades na realização de cálculos, uma vez que, nesta tarefa, era necessário efetuar o cálculo da energia recebida pelo sistema, de modo a concluírem que era aproximada. Recebida por sistema de todo. Deste diálogo, constata-se que os alunos deste grupo iam avançando com o cálculo conjuntamente, de forma a chegar ao resultado final. Na tarefa 4, também foram referidas dificuldades na realização de cálculos, uma vez que nesta tarefa era necessário efetuar o cálculo da energia recebida pelo sistema, de modo a concluir concluírem que esta era aproximada. Esse fato foi referido nas reflexões dos alunos, como se pode constatar no seguinte exemplo. Tive dificuldades em calcular a energia. No exemplo anterior, o aluno reforça as dificuldades sentidas na realização de calcular o valor da energia. O próximo exemplo também confirma o mencionado anteriormente na realização dos cálculos. D4. Essa matéria é difícil. Estas contas todas, registro vídeo, tarefa 4, grupo D. Este fato reforça a dificuldade que os alunos sentiram em realizar os cálculos. Estas associam-se às dificuldades na disciplina de matemática. Planear uma experiência. Nas tarefas 3 e 4, os alunos tinham que planificar uma experiência para dar resposta à questão inicial. Aqui, alguns alunos referiram nas entrevistas e nas reflexões realizadas, no fim de cada tarefa, que tinham dificuldades a fazê-lo. O seguinte exemplo retirado de uma das entrevistas. Professor: então, que dificuldades sentiram nas tarefas, no geral? Aluno 4. Dificuldade em planificar algumas atividades, pois algumas eram complicadas, foi só isso. Entrevista grupo A. Neste exemplo, é evidente a dificuldade sentida pelos alunos na planificação de atividades. Ainda em relação a essa dificuldade, os alunos referiram que B2. Preparar as atividades experimentais. Professor: os protocolos? B2. Ter ideias às vezes. B1. Sim, para termos um melhor desempenho. Às vezes, não sabíamos algumas coisas para fazer, como tapar as latas. Não nos lembramos. B2. E quais eram os melhores materiais para utilizar para fazer a experiência? Entrevista, grupo B. Neste último excerto, os alunos referem que as dificuldades em planear as experiências
estiveram relacionadas com ter ideias para elaborar o protocolo e escolher os materiais adequados à mesma. No seguinte excerto, retirado de um registro áudio, durante a tarefa 3, os alunos, ao planificar a experiência, não tinham noção do tempo de duração da mesma. Professor, e quando é que paravam? Referindo-se ao tempo de exposição das latas à luz da lâmpada. A4. Quando atingisse uma certa temperatura que a gente pusesse ali, não? Professor, então discutam lá isso bem. Registro áudio, tarefa 3, grupo A. Neste último exemplo, os alunos evidenciam que uma das dificuldades em planificar a experiência relacionou-se com o tempo destinado à mesma. Outro exemplo que corrobora esta dificuldade, retirado das entrevistas, é essa declaração de um dos alunos, C3. Falando por mim, acho que foi na organização. Pessoalmente senti dificuldades em organizar-me por mim própria, sem ter um protocolo, ou assim, para seguir todos os passos, ou seja, pensar em todos os tópicos que eu tenho que seguir para uma atividade. Entrevista grupo C. Neste caso, os alunos evidenciam que uma das dificuldades em planificar a experiência relacionou-se à organização e construção das etapas da experiência. A tarefa 4 envolvia uma maior complexidade nos conteúdos abordados que a tarefa 3, e as dificuldades apresentadas na elaboração do protocolo da experiência terão sido devidas a este fato. Nas reflexões individuais, apenas um aluno refere dificuldades na planificação da experiência da tarefa 3, enquanto nas reflexões da tarefa 4, apenas 2 alunos o referem. Interpretar resultados. Os alunos também evidenciaram dificuldades em interpretar resultados. Na tarefa 3, depois de analisar os resultados, os alunos tinham que retirar conclusões. Nesta fase, houve algumas dificuldades, uma vez que os resultados não foram os esperados. Os alunos, ao preparar a tarefa, esperavam que a lata preta aumentasse mais a temperatura, seguida da lata revestida a alumínio. E a lata que aumentaria menos a temperatura seria a branca. Em alguns grupos, isso não sucedeu, como se pode constatar no seguinte exemplo. Teoricamente, nós sabemos que a lata branca deveria aumentar a uma menor velocidade que a de alumínio, mas o material que utilizamos não foi o melhor, tivemos erros. Aluno 2. As conclusões é que a cor preta absorve melhor radiação que a branca e a revestida de alumínio, a branca, supostamente reflete. E demorou mais tempo a aumentar A preta aumentou mais, mas a branca aumentou mais que a do alumínio. Por quê? Não sei. Registro vídeo, tarefa 3, grupo A. No excerto anterior, verifica-se que os alunos não conseguem interpretar o sucedido, uma vez que esperavam que a lata branca aquecesse menos. Outro exemplo da dificuldade de interpretar é o seguinte. B2. Não, o branco não absorve radiação. O preto é que absorve todas as radiações. Registro áudio, tarefa 3, grupo B. O aluno considera que a cor branca não absorve radiação, o que revela que não conseguiu relacionar o fato de que, se a lata branca aumentou a temperatura, é porque teve que absorver radiação, pois, caso contrário, manteria a temperatura inicial. O mesmo se verificou na tarefa 4, onde os alunos apresentaram bastante dificuldades em interpretar os resultados obtidos. C5. Como é que seria mais eficaz arrefecê-la? Utilizando gelo a 0 graus Celsius? Utilizando gelo, só que nós não utilizamos a 0 grau, não é? A 1 grau. Porque arrefeceu mais rápido e de uma maneira mais eficaz. Eu estava aqui a ver energia,
porque a energia absorvida pela água com o gelo é maior. O gelo transfere mais energia. Registro vídeo, tarefa 4, grupo C. A água ganha e o gelo perde energia. Registro áudio, tarefa 4, grupo B. Nos exemplos anteriores, constata-se que os alunos não interpretam bem os resultados, uma vez que é a água, sistema a maior temperatura, que transfere energia para o gelo, sistema a menor temperatura. Outro exemplo que comprova as dificuldades na interpretação dos resultados é o seguinte, D4. Aqui na conclusão é para explicar as contas. Professor, sim, podem justificar com as contas. Isto é a energia transferida ou dissipada? Isto é a energia da água quente. Quem recebeu? Quem recebeu da placa de aquecimento. Registro vídeo, tarefa 4, grupo D. Neste exemplo, os alunos apresentam dificuldade em perceber que a energia dissipada é a energia transferida para o exterior do sistema, o que seria justificado pelo sinal negativo que surgia no cálculo da energia. Discutir os limites de validade dos resultados obtidos. Uma dificuldade referida pelos alunos foi o saber se a informação encontrada, em especial de sítios da internet, era ou não válida, como se pode ver neste exemplo. Professor, ok. Aprenderam conceitos relacionados com a física, com essas tarefas, então digam-me lá, acham que a aprender assim, com as tarefas, é mais fácil ou é mais difícil do que numa aula convencional, em que o professor que está ali a debitar a matéria para vocês ouvirem? Há aspectos que é mais difícil, mas eu acho que é melhor assim, porque estamos mais interessados, porque temos que procurar as coisas. Mas às vezes pode estar também errado. A professora no fim disse se está certo. A professora corrigiu depois e fez o apanhado da matéria, a síntese. Eu gosto mais assim. Com as tarefas, tu estavas a dizer que era às vezes mais difícil, por quê? Porque isso pode não estar correto, porque nós pensamos e eu acredito mais no que a professora diz do que no que eu digo. Entrevista grupo B. No exemplo anterior, os alunos se referem ter mais confiança nas informações provenientes da professora do que a pesquisada por eles, uma vez que não sabem se essa informação poderá ser incorreta, o mesmo ocorrendo com a possível interpretação efetuada por parte dos alunos. Apresenta-se outro exemplo, C3. Sim, talvez esta coisa de, às vezes, nem todas as informações que estão nos sites que nós pesquisamos são verdadeiras. E, às vezes, nós ficamos em dúvida, será que é esta situação real ou será que é outra? E depois, durante a pesquisa, podemos encontrar duas informações da mesma coisa, mas dizendo coisas diferentes, professor, opostas. E isso às vezes dá confusão. Entrevista grupo C. Esta dificuldade também foi referida em algumas das reflexões. O seguinte exemplo foi retirado da reflexão de um aluno ao finalizar a tarefa 5. Senti dificuldades na procura de informação, pesquisa, porque não sabemos se a informação é fiável. Com os exemplos anteriores, pode-se constatar que os alunos têm a noção de que nem sempre o que se pesquisa em sítios da internet pode ser considerado verdade e que os mesmos tiveram dificuldades em apurar informação válida. Formular uma hipótese. Como já foi referido, em duas das tarefas, os alunos tinham que planificar e executar uma experiência para dar resposta à questão problema.
Nesta planificação, os alunos tiveram que inicialmente efetuar hipóteses para que conseguissem elaborar dita experiência, como se pode ver do seguinte exemplo. C3. Mas foi dificultando cada vez mais para conseguir pôr os tópicos todos e saber que sim, que isso vai dar resultado depois na prática. Entrevista grupo C. O aluno referido no excerto anterior refere-se à dificuldade na formulação de hipóteses, a quando da construção do protocolo, uma vez que não teria certeza se essa hipótese conduziria a um protocolo viável. Na tarefa 3, os alunos tiveram que formular hipóteses antes de efetuar a planificação da experiência. No seguinte exemplo, os alunos tentaram determinar o tempo de exposição das latas à iluminação da luz de uma lâmpada. Assim, tem que ter um limite que não fique em chamas, não é? Supostamente aquilo é lata. E qual é a temperatura? Procura lá aí a temperatura que uma lata se põe em chamas. A lata é feita de quê? De metal. Registro áudio, tarefa 3, grupo A. No exemplo anterior, verifica-se a existência de uma hipótese para limitar o tempo da experiência baseada na preocupação da lata entrar em combustão, o que demonstra a dificuldade em estabelecer limites adequados à situação em causa. A dificuldade em estabelecer hipóteses também se verificou na tarefa 4. Os próximos exemplos relacionam-se com grupos de alunos que estão a planificar a experiência. Então, como é que achas que devemos fazer isto? Refere-se à planificação. B1. Primeiro devemos ter gelo e água, a mesma massa. B2. Então, vamos medir uma massa de 200 gramas, por exemplo. A gente vai pôr o gelo dentro da água. Sim. E água fria dentro da água, a mesma quantidade. E como é que se calcula a quantidade? Se calhar não é preciso pôr a água dentro do gelo. Se calhar é só o gelo. Sim, pomos o gelo dentro da água quente e pomos água dentro da água quente. Da água quente? Não. Registro vídeo, tarefa 4. Através deste exemplo, podemos verificar que os alunos apresentam dificuldades em elaborar uma hipótese para tentar construir um procedimento que os permita responder à questão proposta. Competências processuais. As competências processuais foram divididas em várias subcategorias. Selecionar material de laboratório, construir uma montagem laboratorial, recolher, registrar e organizar dados de observação e executar experiências. Selecionar material de laboratório. Os alunos, apenas em 2 das tarefas de investigação, necessitaram selecionar material de laboratório. Ao longo desta seleção, verificou-se que tinham dificuldades em escolher e em quantificar os materiais que necessitavam. Essa dificuldade pode constatar-se neste exemplo. B1. Então, aponta já o material. Necessitamos de 2 gobeles de Z50. Chegam, foi o que utilizamos da outra vez. 150, se calhar não é preciso tanto. Acho que de 100 chega. Já se mete depois a balança. Precisamos da fonte de aquecimento, da placa de aquecimento, do termômetro. Se calhar fazíamos com 2 suportes universais, IA, metemos 2 placas, IA. Uma não chega, professora, 2 placas de aquecimento para o nosso grupo. 2 placas? Para que querem 2 placas? Para aquecermos ao mesmo tempo. E 2 gobéis cabem numa placa? Registro vídeo, tarefa 4, grupo B. Verifica-se que os alunos possuem dificuldade em decidir a capacidade dos gobeles, a quantidade de placas de aquecimento e de suportes universais. Os alunos também mencionam essa dificuldade nas reflexões finais, como o seguinte exemplo. O que mais gostei nessa atividade laboratorial foi o procedimento experimental, embora tenha sentido algumas dificuldades, procura de materiais.
No exemplo anterior, o aluno reconhece a dificuldade que apresentou em selecionar materiais durante a realização da experiência associada à tarefa 4. O seguinte exemplo, retirado de uma das entrevistas, colabora esta dificuldade em selecionar material. B1. Sim, para termos um melhor desempenho. Às vezes, não sabíamos algumas coisas para fazer, como tapar as latas, não nos lembramos. B2. E quais eram os melhores materiais para utilizar para fazer a experiência? Professor, pronto. Ele está a dizer que não se lembrava de tapar. Vocês, quando fizeram, não receberam indicação para tapar, mas agora fixaram isso, se voltassem a fazer. Já tapamos. Entrevista Grupo B. No exemplo anterior, está patente que os alunos tiveram dificuldades para selecionar os materiais, uma vez que não sabiam quais eram os mais adequados à experiência em casa. Construíram uma montagem laboratorial. Ao longo da implementação das tarefas, que envolveu a realização de uma experiência, os alunos também evidenciaram dificuldades em executar uma montagem laboratorial. D6. Ai, este para refletir vai ser tão grande. Dificuldades. D6, tudo, eu vou escrever tudo. D4, apresentar os cálculos. D6, olha, os cálculos fazem a montagem. Registro vídeo, tarefa 4, grupo D. Esta dificuldade também foi referida nas reflexões da tarefa 4. Em quase tudo, né? Planear uma atividade laboratorial em que o sistema utilizado estivesse bem isolado. Foi um pouco complicado, devido à pouca diversidade de materiais desse gênero. E também a realização dos cálculos foi um pouco confuso, dado que havia diferentes massas e valores muito parecidos. Neste exemplo, o aluno refere dificuldades em montar a experiência, nomeadamente em colocar o sistema isolado. Os seguintes exemplos também corroboram as dificuldades sentidas nas montagens na tarefa 4. Senti dificuldades em prender o termômetro com a gama. Em montar a experiência. Nos excertos anteriores, os alunos revelam dificuldades em construir uma montagem laboratorial. Embora a montagem laboratorial associada à experiência da tarefa 4 não fosse muito complexa, os alunos revelaram dificuldades em procedimentos simples, como prender um termômetro ou aquecer água. O seguinte excerto de uma das aulas experimentais ocorre quando os alunos de um dos grupos tentam segurar os termômetros no orifício das latas com papel e percebem que não conseguem sustentá-los deste modo. C6, tem que ficar a segurar, percebes? Por isso eu estava a dizer que não dava. Tem que ficar 3 pessoas a segurar e a outra apontar tudo. Não, pode ficar 2 a segurar 2 termômetros. Pois, registro vídeo, tarefas 3, grupo C. Estes alunos, para ultrapassar a dificuldade inicial, optaram por usar as mãos para segurar os termômetros. Não recorreram à utilização de suportes adequados, como fizeram outros elementos da turma. Os alunos também optam por seguir o caminho mais fácil, ou seja, quando podem evitar construir uma montagem laboratorial, o que revela a dificuldade que tem em fazer. Recolher, registrar e organizar dados de observações. Ao longo das tarefas 3 e 4, os alunos tiveram que recolher dados, fazer o registro dos mesmos e organizá-los de modo a poderem consultá-los com mais dificuldade. Constatou-se que durante a implementação das experiências, os alunos tiveram dificuldades em recolher os dados. Os próximos exemplos foram retirados durante a tarefa 3, no momento em que os alunos tinham que efetuar a leitura da temperatura nos termômetros. A4. Era 16 e agora é 17. Aumentando 1 a 1. Eu não consigo encontrar o risco. Registro vídeo, tarefa 3, grupo A. Já fizeste aos 4 minutos? Já. Aluno 1. Gostava de saber onde isto está. Eu não consigo ver isto. A1. Eu não vejo traço nenhum. A3. Olha. A2. Anda cá que está.
que esta não consegue ver a temperatura. A1. Eu não consigo ver o traço, estou mesmo cega. A2. Chega, olha rapidamente para o termômetro e diz: A2 é 20. Registro vídeo. Tarefa 3, grupo A. Nos excertos anteriores, denota-se a dificuldade dos alunos em efetuarem a leitura no termômetro, por não encontrarem o traço de mercúrio. No segundo exemplo, o modo rápido como o aluno efetua a leitura denota falta de rigor na medição, uma vez que o aluno nem teve o cuidado em verificar a existência de casas decimais, nem de unidade na medida. A dificuldade em recolher dados também foi referida nas reflexões, talvez alguns erros de leitura do termômetro. Os alunos também evidenciaram dificuldades no registro dos resultados. O seguinte exemplo foi retirado de uma das respostas dos alunos durante a tarefa 3. Temperatura, acho que aqui é tempo, né? Temperatura, tempo, em minuto. O grupo de alunos apenas distingue o tempo da temperatura através da unidade e arredondam sempre a temperatura marcada no termômetro a unidades. O seguinte exemplo refere-se à organização de dados recolhidos durante a tarefa 4. Aí tem os dados aqui, água, gelo, as temperaturas iniciais, né? Massa das medidas. Outra tabela aqui, tempo, temperatura, gelo, água. Neste exemplo, embora os alunos tivessem efetuado o registro dos dados, não conseguem organizá-los de modo a ser mais fácil a sua utilização, por exemplo, construindo uma tabela. Executar experiências. Na execução das experiências, os alunos também revelaram possuem dificuldades. O seguinte exemplo ocorreu durante a tarefa 4, quando um grupo de alunos aquecia uma determinada quantidade de água numa placa de aquecimento. No entanto, não estavam fazendo um gobelé, mas num copo de papel encerado. Está aí aquilo está a ficar. A3. A1. Mas está queimado. A3. Está a cheirar queimado. A2. Isso não faz mal? A1. Professora, pode chegar aqui. Registra o vídeo, tarefa 4, grupo A. Segue a planificação elaborada pelos elementos deste grupo. Colocar a mesma quantidade de água nos dois gobolés, né? 64 aqui. Aquecer a água dos dois gobolés à mesma temperatura. Medir como termômetro. Pesar a mesma quantidade de água. Colocar ao mesmo tempo a água fria nos gobolés e o gelo noutra. Construir uma tabela, tempo versus temperatura, para, com a ajuda do cronômetro, medir a temperatura. Podemos verificar que, inicialmente, o grupo tinha selecionado corretamente os materiais para proceder ao aquecimento da água, mas, ao executar a experiência, decidiram colocar o próprio calorímetro, copo de papel encerado, sobre a placa de aquecimento. Na tarefa 3, os alunos não foram alertados para o fato de ser importante isolar bem o sistema laboratorial, e apenas um aluno refere esse fato como uma dificuldade. Na tarefa 4, os alunos tiveram cuidado em isolar o sistema para evitar que existissem perdas de energia. No entanto, nas reflexões, referiram ter dificuldades em fazê-lo, bem como em colocar a água e o gelo a 0 grau. Senti dificuldade em medir a temperatura do gelo. Aqui não dá para ver direitinho. Também senti dificuldade para que o gelo, melhor deixar centralizado mesmo aqui, atingisse 0 graus Celsius. Também senti dificuldade em evitar que o sistema perdesse a menor quantidade de energia possível. Senti dificuldade em colocar o gelo e a água fria a 0 grau e isolar o sistema. Desses excertos, denota-se que os alunos, depois de efetuado a tarefa 3, ficaram acautelados
com o isolar dos sistemas durante a realização da tarefa 4. Bem, então encerramos a leitura dessa primeira categoria, né? Que foi colocada aqui. Deixa eu ver se está realmente certa a leitura. Então, nós temos aqui o capítulo 5, que está estruturado da seguinte forma. Vamos ver aqui como é que está estruturado. Aqui no início do capítulo, a professora diz o seguinte. Resultados. Dificuldades que os alunos sentem quando realizam tarefas de investigação. Dificuldade que os alunos sentem quando realizam tarefas de investigação. As dificuldades evidenciadas pelos alunos quando da realização das tarefas de investigação foram identificadas através da análise dos dados recolhidos, através de entrevistas em grupo focado, dos registros áudio e vídeo das aulas, dos documentos escritos e das notas de campo da professora. As dificuldades foram organizadas em 3 categorias: competências conceituais, competências processuais e competências de comunicação. É isso? Então aqui, competências processuais, deixa eu ver aqui. Competências, competências, deixa eu ver qual foi essa daqui. Competências processuais, aí depois vem competências processuais, aí vem competências processuais, aí vem aqui competências de comunicação. Nas competências de comunicação foram analisadas as dificuldades sentidas pelos alunos na produção de textos, ainda falta essa, em comunicar entre pares, em grupos, em exposição orais e na compreensão da língua. Os alunos, ao longo do desenvolvimento das tarefas de investigação, apresentaram dificuldade na produção de textos, na comunicação oral e na compreensão da língua portuguesa e inglesa. Denota-se que os alunos apenas referem essas dificuldades durante as entrevistas, não fazendo qualquer referência a estas nas reflexões. Ao longo da realização das tarefas, os alunos foram confrontados com a necessidade de produzirem textos escritos. Para além de terem que utilizar corretamente a língua portuguesa, os alunos tinham que perceber os conteúdos programáticos para poder elaborar os textos solicitados. E tiveram dificuldades em fazê-lo, pois tinham tendência a querer copiar o que encontravam em vez de produzirem um texto original ou em ser muito sucintos. Como exemplo, um aluno B3 está a ler informação de um sítio da internet e é interrompido pelo colega de grupo B3. Mas não é para tu copiares, é só para ver alguma coisa. Ah, está bem. Registro vídeo, tarefa 2, grupo B. O exemplo anterior reitera a tendência que os alunos apresentam em copiar as informações, sem antes tentarem perceber. O próximo exemplo foi retirado durante a tarefa 5 e ocorreu durante a fase da pesquisa em sítio da internet. Isto está tudo aqui. Cópia, isto tudo. Boa. Registro vídeo, tarefa 5, grupo A. No excerto anterior, os alunos, ao encontrar a informação que necessitavam, optaram por copiá-la diretamente em vez que procurarem escrever um texto original baseado nessa pesquisa. Nas reflexões, a dificuldade em produzir textos foi referida por alguns alunos. No seguinte exemplo, podemos observar uma dessas reflexões, de elaborar a carta.
Os alunos, durante a tarefa 2, tinham que escrever uma carta, ou seja, produzir um texto, onde tinham que seguir as normas associadas à escrita de um documento deste gênero. E alguns deles demonstraram dificuldade, quem escrevê-lo, quem seguir essas normas. O seguinte exemplo é uma carta escrita por um grupo de alunos durante a tarefa 1. Querida Mafalda e Caio. Aí tem a carta aqui, que eu não vou ler, tá? Diz assim: nesta carta, os alunos não conseguiram produzir uma carta. Foram muito sucintos e limitaram-se a escrever a expressão de Stefan Boltzmann, para além de não conseguirem relacionar historicamente os cientistas, tal como tinha sido pedido. Não apresentaram uma conclusão e nem terminaram a carta nos moldes adequados. O seguinte exemplo foi retirado de uma reflexão da tarefa 4, onde o aluno dá erros ortográficos. Apenas dificuldade de começar a atividade. E fazer uma atividade experimental para tirarmos a nossa conclusão acerca da tarefa. No exemplo anterior, o aluno escreve dificuldade, em vez de dificuldade. E tirarmos em vez de tirarmos, tirarmos em vez de tirarmos. Ressalva-se que, nesta turma, os alunos não costumam escrever com erros ortográficos. Ainda relacionado com a produção de textos escritos, verificou-se que os alunos, ao terem dificuldade de expressar-se, optam por ser omissos. Esse fato foi detectado nas reflexões produzidas no final das tarefas. No seguinte exemplo, apresenta-se a resposta de um dos alunos à questão: o que farias de diferente? Na reflexão final da tarefa 1. Nada. No exemplo anterior, o aluno nem estrutura a resposta numa frase, limitando-se a escrever uma palavra. O mesmo pode ser observado no outro exemplo. Gostei da pesquisa que fiz e de que descobri de novo. Neste exemplo, foi retirado da reflexão final da tarefa 2, e é esta a resposta à questão que mais gostaste nesta tarefa. Neste caso, o aluno estrutura uma frase curta e não desenvolve as ideias, limitando-se a redigir algo vago e sem conteúdo. Outra dificuldade sentida pelos alunos foi a comunicação entre os diferentes membros de um grupo. Esta foi referida nas entrevistas. Professor, então que dificuldades sentiram nas tarefas, no geral? A4. Ao início, ao comunicarmos entre nós, pois nunca tínhamos feito nada assim. Essa dificuldade também foi evidenciada durante as tarefas, tal como se pode constatar no seguinte exemplo. B1, B5. Isso é para fazermos todos igual. B5 aí é B1. Sim, é trabalho de grupo. Registro vídeo, tarefa 1, grupo B. Regra geral, os alunos não estão habituados a realizar tarefas de investigação em sala de aula. E para conseguirem avançar na tarefa, têm que trabalhar em grupo. O trabalho de grupo geralmente é encarado como sendo um trabalho que se divide pelos elementos do mesmo grupo. E no final juntam tudo, copiam excertos de sítios da internet, ou um aluno faz o trabalho e os outros assim. Pelo fato de terem que efetuar os trabalhos em sala de aula, esses procedimentos não puderam ser feitos. Daí a dificuldade sentida inicialmente pelos alunos em comunicar uns com os outros. Outra dificuldade relacionada com a comunicação foi o fato de os alunos terem que explicar no final da tarefa as suas respostas aos colegas. O seguinte excerto foi retirado de uma das reflexões efetuadas no final da tarefa 1. Senti mais dificuldades em explicar o fato de a emissão de radiação não ocorrer apenas nos seres vivos, mas em todos os materiais, isso que não tinha qualquer conhecimento acerca deste tema, o que dificultou a pesquisa. No final da tarefa, os alunos efetuaram um texto para ler aos colegas, onde teriam que explicar conteúdos relacionados com emissão de radiação, entre outros. E alguns alunos não conseguiram transmitir esses mesmos conteúdos aos colegas. O seguinte exemplo foi retirado das reflexões efetuadas no final da tarefa 5 e relaciona-se com essa dificuldade.
sentir dificuldades em responder às objeções colocadas pelos grupos, né? Pelos outros grupos, eu acho. Nesta tarefa, os alunos, após a exibição de uma pequena apresentação, tiveram que responder às questões dos outros grupos, que muitas vezes refutavam o ponto de vista exposto. E alguns alunos apresentaram bastantes dificuldades em argumentar com os colegas. Em relação às dificuldades na realização das tarefas, os alunos adotaram um conjunto de estratégias para tentar superar, a saber, pesquisa de informação, partilha de ideias, questionamentos e tentativa e erro. Então, vamos ler esse finalzinho aqui. Ó. Em relação às dificuldades na realização das tarefas, os alunos adotaram um conjunto de estratégias para tentar superar, a saber, pesquisa de informação, partilha de ideias, questionamentos e tentativa e erro. Bem, aqui agora é a segunda categoria que nós vamos fazer outro vídeo depois sobre essa categoria.